Nadine e Evaldo, tendo se apresentado no segundo cartório de ofício e notas de Sobradinho, no dia 19 de julho de 2012, onde registraram o casamento civil. Nesta oportunidade, no dia 20 de julho de 2012, perante esta comunidade, se apresentam para receber a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós convidamos a todos os presentes a se assentarem, com exceção do Evaldo e da Nadine, que, por capricho, terão que ficar de pé, e eu pretendo não deixá-los de pé por mais de 120 minutos. Tem que valorizar o vestido da noiva, afinal de contas, foi um preço, né? Tem que valorizar essa roupa elegante que o Evaldo está usando. Eu acho que tá caro também, tá bonito, né? Eu gostaria que o Evaldo e a Nadine dessem as mãos e voltasse para o auditório para que os presentes pudessem vê-los olhando na face de vocês. Isto. Agora pode voltar e olhar um para o outro. Olhando um para o outro. Vamos fechar os olhos e eu vou pedir a bênção da Trindade excelsa e augusta para esta cerimônia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Ti toda honra, toda glória, hoje e para todo sempre. Na presença dos homens e dos anjos, nós nos reunimos nesta ocasião, nesta data festiva para o Evaldo, para a Nadine, para os seus familiares. Nós nos reunimos na presença da Trindade excelsa para buscar e pedir o apoio, a orientação, a bênção, a comunhão para a vida deste casal que nesta oportunidade se entregam em um enlace matrimonial. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê esperança, renova dentro de cada um espírito inabalável e que dentro da alma de cada um haja, ó Deus, compreensão própria do que significa o relacionamento conjugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós buscamos esta bênção neste momento. Amém. Podeis olhar aqui para mim. Normalmente eu tenho uma crise quando vou celebrar uma cerimônia de casamento, porque eu não sei se eu falo aos noivos ou se eu falo aos presentes. E eu já verifiquei que normalmente os noivos, eles estão aqui, mas não estão. Porque depois que termina a cerimônia, pergunta para eles, vocês conseguem lembrar do que o pastor falou? Eles dizem, nada. Não lembram de nada. E alguns dos presentes, às vezes, conseguem lembrar. Mas eu vou pedir para o pessoal que está filmando, filme tudo, para que depois eles possam assistir várias vezes e assim, então, poder dizer assim, bem, lá na hora a gente não prestou atenção nisso não, mas foi falado isso mesmo. Eu vou ler em Gênesis, no capítulo de número 24, versos 63 e seguintes, uma história de um casamento fenomenal. Casamento de Isaac e Rebeca. Diz assim, saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Tendo Rebeca levantado os olhos, viu Isaac e apeou do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então, tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que tinha feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou.
E assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Queridos, Quintana escreve sobre o casamento nas suas decepções e nos seus delírios. Ele escreve dizendo que é tudo muito bonito no casamento. A ornamentação, a igreja, os músicos, a indumentária do noivo, a vestimenta e a pompa com que a noiva se apresenta, é tudo muito bonito. Mas a crítica fica para o sermão do vigário. Porque o momento do sermão, aquele que realiza a cerimônia, ele enfatiza dizendo: vocês prometem viver juntos até que a morte os separe? E vocês prometem ser fiel um ao outro na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na adversidade, na alegria? E é em relação a esses dizeres que Quintana estabelece as suas críticas. Porque na concepção dele estas coisas estão erradas ou equivocadas, que deveria se enfatizar numa paixão ardente, num entregar de alma, num entrelaçar de coração, num encontro realmente onde o rapaz e a moça pudessem caminhar na intensidade do viver. Ele se equivoca nos seus devaneios e não fala absolutamente nada com coerência, porque está tomado de decepções e não consegue entender o que estão nas letras do sermão. Não consegue entender o que está nos votos que são celebrados. Bem, o livro de Gênesis, o primeiro livro das Sagradas Escrituras, primeiro registra a instituição do casamento como sendo uma instituição divina. Foi Deus quem instituiu. Ao criar o homem, Adão e Eva, essa é uma história que o Evaldo conhece e a Nadine bem a sabe, e tendo ele os feito, viu que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E aí no capítulo 2, no verso 24 de Gênesis, diz assim: por isso deixará o homem a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Ele está dizendo o seguinte: o pai vai deixar o filho agora embora. O pai não vai mais segurar o filho em casa. O pai da moça vai deixar a moça embora. Não vai mais segurá-la em casa. E os dois estão se comprometendo a não pedir dinheiro emprestado para os sogros. Estão se comprometendo a realmente a levar uma vida de gente grande, de adultos, porque casamento não é coisa para criança, casamento não é coisa para pessoas que não têm condições de gerir a sua própria vida emocional, a sua própria vida física, a sua própria vida financeira. Então, se o indivíduo vai casar e ele depois vai ficar indo na casa do pai: ô pai, me arruma um dinheiro aí, porque eu tenho que comprar arroz, feijão, macarrão, carne, e eu tenho que comprar, sabe o que é? A Nadine agora ela resolveu, ela está gastando muito com produto de beleza. Então, aí o pai vai dizer assim: meu filho, você tinha que ter pensado nisso antes de fazer a proposta do casamento, porque casamento é caro. E principalmente uma moça igual a Nadine. E aí a Nadine não vai mais poder recorrer aos pais dela e ficar indo para casa e dizer: mãe, sabe o que acontece? Eu não sei como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Olha, o Evaldo está exigindo isso, está exigindo aquilo. E aí ela também não vai poder ir para casa dizendo: mãe, olha, eu pensava que era assim, mas não é assim. E começar a chorar as suas decepções com a mãe. A mãe vai dizer: olha, é lamentável, mas eu passei por tudo isso com o seu pai também no início do casamento, até me encontrar. Então, a Nadine e o Evaldo estão entendendo que eles resolveram de uma forma madura, consciente, se entregar num relacionamento matrimonial para viver uma vida a dois, sem a interferência dos pais, quer de um lado, quer do outro. Bem, neste sentido, nós vamos então para o casamento de Isaque. Isaque já era um homem feito,
E estava sozinho, solitário, solteiro. E o pai achou que o garoto deveria se casar. E como o garoto não tomava iniciativa para arrumar um relacionamento, para arrumar uma namorada, e onde estava, talvez as moças não fossem as mais requintadas, então ele manda o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho. Abraão então chama o seu servo e diz: olha, vai até a casa dos meus pais, até a região de Ur, até a casa de Labão, e lá você vai trazer para meu filho uma moça que será sua esposa. Já imaginou? Então vai lá o servo e ele vai pelo caminho, orando, jejuando, pensando: como é que eu vou escolher? Será que eu vou escolher uma moça ruiva? Será que eu vou escolher uma moça alta? Será que eu vou escolher uma moça pelos seus dotes culinários ou pela sua expertise nas artes? Como é que eu vou fazer para escolher uma moça para se casar com o filho do meu senhor, com o meu senhor Isaque? E ele então não sabia como. E quando ele chegou nas terras com toda a sua comitiva, com toda a sua caravana, muitos camelos, muitos homens, ele para junto a um poço e ele então pensa: bem, vou ficar parado aqui e a primeira moça que vier tirar água, eu vou pedir água. E se a moça me der água para beber e também der água para os camelos beber, esta será escolhida. Olha, Evaldo, se tivesse arriscado isso, eu não sei se Nadine ia fazer. Não sei mesmo. Mas certo é que Rebeca veio, parou o cântaro junto à fonte e o servo disse: você pode me dar água a beber? A moça disse: pois não, e já deu a água para ele e também tirou água e deu para todos os camelos. Já imaginou camelos bebendo água? Ele falou: essa moça é uma moça que realmente trabalhadeira, não tem preguiça. Essa é uma moça que realmente vai investir pesado no casamento, vai investir com a sua alma, com os seus sentimentos, vai investir de forma inteligente, de forma racional, e ela não vai deixar o casamento cair na rotina e na mesmice. Essa é uma moça que realmente vale a pena para o meu senhor. E foi lá e fez as tratativas com o pai da moça, e acertou tudo e levou a moça Rebeca para encontrar com o seu servo Isaque. O que eu quero frisar neste momento é que o casamento, ele está no diálogo, na comunicação, ele está exatamente na determinação de cada um fazê-lo dar certo. Para fazer o casamento dar errado, já tem um monte de gente para fazer dar errado. Para fazer dar errado já tem um monte de coisa. Inclusive, o inferno inteiro conspira contra o casamento. Agora, para fazer o casamento dar certo, precisa de um envolvimento de ambos, do rapaz e da moça. Precisa de um envolvimento racional, inteligente. E é nesse sentido que nós queremos trabalhar nesta noite e dizer para o Evaldo: eu o conheci ainda há pouco, mas olhando para ele, esse porte físico, essa forma absoluta, né, parece um rapaz interessante, inteligente. Eu não sei, não vou fazer perguntas de matemática, de física e nem muito menos de biologia para ele neste momento. O que vocês querem que eu faça? O pessoal pediu para fazer umas perguntas de física para você. Deixa, depois eu faço então. Da mesma forma, olhando, e Nadine a gente já conhece um tempo, é uma moça muito inteligente e esperta, né? Mas há um problema que, por mais que nós tenhamos o desenvolvimento da tecnologia, na área da comunicação, através das mídias, através da telefonia, através de todos os meios, a comunicação não é a dificuldade de falar com quem está longe. Porque antes, para se conseguir falar com alguém distante, se escrevia cartas. E aí o poeta tomava
a pena em suas mãos e deitava no papiro e pirografava o papiro e enviava a missiva. E quando a moça recebia do outro lado e lia, ela então resolvia escrever de volta. E era anos e anos. Eu acho que foi assim com os pais do Evaldo, né? Um namoro por carta, alguns bilhetes. Foi assim com a Marinette. Ele está dizendo que não. Não sei. Então, depois a dificuldade, a comunicação pelos telégrafos, e etc. Mas hoje é muito simples. É pelo e-mail, é pelo Facebook. Quem aqui não tem um Facebook? Olha, se você não tem, cuidado. Vão dizer que você é retrógrado. Eu não digo isso, porque eu só vim ter isso há pouco tempo e não sei ainda como funciona. Mas eu sei que tem muita gente que se comunica por aí. Queridos, a comunicação, falar com quem está longe é fácil. Rapidinho a gente faz uma ligação e se conecta com o indivíduo no norte do país, lá no Acre, no Amazonas, no Nordeste, em Fortaleza, no Sul, no Rio Grande do Sul, e se conecta com uma pessoa na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Agora, o difícil é a comunicação entre as pessoas que estão perto. Veja só, enquanto Rebeca estava na casa dos seus pais e Isaac estava na casa de Abraão, eles não se conheciam, portanto não se comunicavam e a coisa ficava como estava. Mas quando Rebeca veio e Isaac saiu de casa para poder tomar uma fresca no final da tarde, uma brisa suave, e de repente ele olha. E essa comunicação visual é algo fenomenal. Ele olhou e viu uma moça, distante, eu não sei a quantos quilômetros. O indivíduo tinha uma boa visão. E a moça logo olhou e perguntou: quem é aquele rapaz que vem lá longe? E aí a gente percebe que os olhares se entrelaçaram ainda distante e houve uma comunicação de alma, houve uma comunicação de propósito, houve uma comunicação nos sentimentos. Um já sabia o que estava aguardando no outro e o que estava provocando no outro. E quando a Rebeca toma ciência de que aquele era o seu prometido, então ela dá o seu jeito, o jeito feminino de ser, que já mantém tudo escondido e mostra só um pouquinho. Então ela toma um véu para esconder ainda mais, porque era parte da cultura, era parte da sua ideologia, mas o que estava ali na comunicação que havia estabelecido no olhar era uma comunicação profunda. E os dois são apresentados um ao outro. E aí começa aquilo que a gente poderia dizer do blá, 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 né? Você vem de onde? Quem é você? O que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de comer? O que é? Você gosta de dormir até tarde? Você gosta de dormir cedo? Você gosta... E aí, se fosse nos dias de hoje, você gosta de assistir novela? Pronto, isso aí já ia criar um problema. E ela ia perguntar: você gosta de assistir futebol? E outro problema. Olha, eu gostaria de dizer para vocês, a comunicação é algo fenomenal no casamento. Porque se Evaldo conseguir falar ao coração da Nadine, e a Nadine conseguir escutar, agora eu estou falando, escutar mesmo, não é apenas... Fala. Mas você está falando demais hoje, hein? Ou então... a Nadine quer falar e o Evaldo está lá com o controle da televisão. Não, pode falar. E muda o canal e muda outro. Olha, está na hora de mudar de casamento. É verdade. Mas não é mudar de casamento para outro casamento. É mudar o casamento para que o casamento não se torne algo maçante. Não se torne algo que os dois vão caminhando como quem segurando um gato morto na ponta dos dedos. Se torna algo insuportável. Evaldo Quintana estava errado, porque fazer o voto e prometer viver com a Nadine até ela ficar velhinha e caquética, e olha que isso vai acontecer daqui a 80 anos,
você tem que realmente ter sabedoria para saber como é que você vai conseguir. Porque Nadine é muito exigente. Ela faz parte de uma pleiade de pessoas diferentes, que gosta de atenção e que gosta de exclusividade. Não gosta de ficar dividindo o que ela acha e o que ela pensa que é dela. Ela é uma pessoa extremamente seletiva, e ao selecionar e escolher, depois ela diz, é meu. E quando ela disser para você que você é dela, ela quer dizer que é dela mesmo. Ela quer dizer que não é apenas naqueles rabiscos lá do cartório e que tem agora uma certidão, uma escritura pública de domínio, propriedade, porque aquilo lá significa muito pouco. Ela quer dizer que ela quer se entregar a você e quer que você se entregue a ela de corpo e alma. Então ela não quer dividir você com a televisão, não quer dividir você com os amigos, não quer dividir você com a família, não quer dividir você com os negócios. Ela sabe que você vai precisar de tudo isto, e ela sabe que há momento que ela vai ter que realmente escolher um bom livro para que você possa assistir o jogo do Cruzeiro e o Bahia e ver o Cruzeiro ganhando do Bahia, né? Então, ela sabe que vai ter que escolher um bom livro enquanto você assiste uma partida de futebol, porque os homens gostam disso, e ela vai até levar para você umas comidinhas lá. Eu ia falar aqui alguma coisa lá da Bahia, mas eu não sei falar outra coisa, a não ser acarajé, um sarapatel, uma buchada de bode, alguma coisa assim, né? Para que você possa ir se entretendo. Ela vai fazer isso, mas ela não quer que você assista futebol todos os dias. Ela não vai querer que você assista todos os programas todos os dias, e nem que saia com os amigos todos os dias, e nem que dê atenção para sua mãe todo dia. Ela já sabe que você vai dar atenção para sua mãe, que você não vai esquecer da sua mãe, e ela acha que isso é importante, mas ela entende que você precisa se dedicar a ela. Esse é o processo de comunicação. Se você souber disto, e se você tiver isto como algo inteligente dentro de você, você vai olhar para ela e vai entender que muitas vezes ela vai falar uma coisa, com as suas palavras, ela vai articular os fonemas de uma forma indireta, desdizendo o que na realidade o seu olhar e a sua expressão física estará dizendo. Ou seja, haverá uma desconexão entre as palavras e o que o corpo realmente quer dizer. O olhar, a afeição. E presta atenção, toda vez que ela movimentar para o lado esquerdo, ela não está dizendo o que ela está dizendo. Ela está querendo dizer outra coisa. Ok? Então presta atenção nesses detalhes, porque o que ela vai querer sempre é a atenção, que você possa ouvir o que ela vai falar, não apenas o que ela está falando com os fonemas, com as palavras, mas o que ela está falando com os olhos, com... Olha só, mexeu o nariz. Quando ela mexe o nariz, quando ela mexe os braços, quando ela passa a mão no cabelo, ela quer que você saiba interpretar esta comunicação. Pessoas que se comunicam, elas conseguem resolver os problemas. Quintana não entendia isto. Porque se ele entendesse até que a morte o separa, pessoas que estão dispostas a viver feliz, uma com a outra, e sabe que tem um compromisso, vai ter que abrir mão de muita coisa e vai ter que fazer um investimento muito grande para viver com a outra pessoa. Veja só, neste casamento, eu observei que o pai da noiva entrou com a mãe do noivo. Oh, não, o contrário. O pai do noivo entrou com a mãe da noiva. E a noiva entrou com o pai. Fizeram uma bagunça nas famílias. Para dizer o quê? A partir de hoje, a família do Evaldo é também a família da Nadine. E a família da Nadine é também a família do Evaldo.
E aí aquela história que normalmente as pessoas contam, a gente não conta na cerimônia de casamento porque não é delicado e não é verdadeira. Falar mal da sogra não é algo legal, não é algo bom. Porque quando a gente fala mal da sogra, a gente está falando mal da mãe do outro. E ninguém gosta que fala mal da sua mãe, né? Olha, eu lembro da minha época de escola, de grupo, né? Na minha época de escola, bem novinho, falava que era o grupo escolar, né? Para começar uma briga, bastava dizer assim, ele falou da sua mãe. Ele falou do seu pai, a gente nem ligava. Do pai, não tem problema não. Mas se falar que falou da mãe, menino, começava uma briga. Então a gente não deve falar da sogra, porque vai estar falando da mãe de quem a gente ama. E para isso a gente vai dizer, se no casamento a gente tivesse que dar uma palavra, a gente diz, olha, as mães não devem nunca serem sogras, porque esse negócio de sogra é ruim. Normalmente a sogra pega no pé, normalmente a sogra é muito chata, normalmente a sogra... Então sejam discretas. Sejam discretas. Não queiram interferir no relacionamento do casal. É certo que vai haver um momento em que a mãe vai ter que chamar e dizer, olha, você precisa investir mais no seu casamento. Mas faça isso pensando na melhor das intenções do filho e da filha e nunca dê razão só para o seu filho, nunca dê razão só para a sua filha, porque na realidade nenhum dos dois vão estar certo quando estiverem com problema no casamento, porque o problema no casamento é problema dos dois e os dois precisam se empenhar para resolver. Então Quintana ele se equivocou, porque até que a morte os separa, é realmente entender. Você está casando hoje com uma menina jovem, eu não vou dizer a idade dela, primeiro porque não é elegante, depois porque eu não sei. E é muito linda. Mas você quer continuar com uma moça linda do seu lado, uma mulher linda do seu lado? Então se esforce. Porque as mulheres só ficam feias quando casam com um homem que não é inteligente. Olhou uma mulher feia no auditório, você já pode dizer, o marido dela é um traste. O marido dela é um traste. Ele não investe. Porque tem que investir. Não é dar um cartão de crédito ilimitado, e não é esse investimento só. É investimento de sair com ela, de dar uma volta no parque, ir ao cinema, ir ao teatro. Mulher gosta muito disto. Um sapato novo de vez em quando, não deixa virar centopeia. Investir mesmo em atenção, em capricho, mas investir em diálogo, comunicar a alma um do outro. Isto faz uma mulher bonita. Ouvir palavras de estímulo. Cuidado, porque as palavras, elas ferem muito mais do que espada, do que uma faca. As palavras ferem muito, mas as palavras, quando dita de uma forma sadia e sincera, Salomão disse que são como maçãs de ouro em salvas de prata. Ou seja, é uma coisa fenomenal. Palavras ditas da forma correta e do jeito certo, na hora certa, então devem ser colocadas. Devem discutir os problemas de forma madura. Normalmente, os casamentos são dissolvidos por coisas mínimas. Porque as coisas grandes, os casais conseguem resolver. Mas as coisas pequenas eles não conseguem. Vão deixando. Olha, se prepare. Lave alguns pratos. Varra a casa. Divida esse privilégio com ela. Dê a ela o privilégio de também estar caminhando com você. Lave o carro dele. Não tenha esse negócio. Não, vá lá, ajude, participe. Saiba que vocês terão que construir juntos. E se construírem juntos, vão construir sempre e sempre terão para construir. Isaac e Rebeca estabeleceram uma comunicação visual, depois uma comunicação verbal. E Isaac tomou Rebeca pelas mãos e a levou à tenda da sua mãe Sara.
A mãe havia morrido e o rapaz estava chorando. Era a única pessoa feminina que realmente se importava com ele e havia morrido. E agora o rapaz estava realmente com a alma dilacerada, com lágrimas nos olhos. E quando ele leva a Rebeca para a tenda da sua mãe, e a comunicação continua, numa comunicação de abraços e beijos, de afeto, de carinho, de carícia, e numa comunicação de alma, de vida e de relacionamento sexual. Aí diz o texto, Isaac foi consolado do seu pranto, do seu choro. Olha só, o que estava deixando o rapaz doente, que era a morte de Sara, o mal causado por uma mulher, foi curado e sarado por outra mulher. Agora, não mais a mãe, mas uma esposa. Uma esposa que vem e ocupa todos os espaços que a outra havia deixado e ainda ocupa espaços que ninguém havia ocupado na vida de Isaac. Uma comunicação que realmente se estabelece no íntimo da alma dos dois. Ela supriu as carências, as necessidades e o satisfez. Ele a supriu, satisfez as suas carências, as suas necessidades e a fez completa, a fez plena, e ela se sentiu realizada no casamento. Uma comunicação fenomenal, de pessoas que se comunicam de forma inteligente. Casamento não está para o sexo, mas o sexo está para o casamento. Só devem realmente fazer sexo pessoas casadas, e só dentro do casamento. Não quer dizer que porque é casado tem que fazer sexo todo dia, mas se estão casados, podem fazer sexo sempre. Não vou dar uma aula de sexologia aqui, ainda mais porque eu fico vermelho falando desse assunto. Esse é um assunto muito constrangedor, né? O pai do noivo já está ali coçando a cabeça, pensando o que eu vou dizer, dar uma aula de sexologia para o meu filho no dia do casamento, dizer para ele como é que faz essas coisas. Aí eu diz, não, eu já sei que o senhor ensinou tudo. Ele sabe tudo, né? E aí a Marinete vai dizer, não, eu já ensinei tudo para minha filha também. Então já vem os dois sabendo tudo e sabendo que realmente não vão poder se privar um ao outro, porque o apóstolo Paulo diz que o desejo do esposo pertence à esposa e o desejo da esposa ao esposo, e que um ao outro não devem se privar. Se de forma inteligente houver uma comunicação boa, neste momento serão felizes. Não inventem histórias mirabolantes para poder apimentar o relacionamento. O que apimenta o relacionamento é ser inteligentes, respeitar um ao outro, amar com intensidade e saber que terão que viver juntos até que a morte os separe. Mas não deixe que a morte os separe, trazendo a morte que pode acontecer com a morte física daqui a 80, 90 anos, porque vocês pertencem a uma geração de pessoas privilegiadas, onde a vida está se tornando mais longínqua. A longevidade é algo que está acontecendo para essa geração de vocês. Mas alguns têm antecipado a morte do casamento, estabelecendo rusgas logo nos primeiros dias. Uma moça, ainda no período do namoro, diz, olha, eu já não estou satisfeito com o meu namorado. Ele só quer ficar em casa, não quer sair, e então o conselheiro diz para ele, você está gostando disso? Não, não estou. E o que você vai fazer? Eu pretendo terminar com ele. Bem, teriam que ter terminado antes de vir para o casamento. Agora que vieram para o casamento, vão ter que solucionar os problemas dentro do casamento, e solucionando o casamento, os problemas, vão ter um casamento feliz. E vão mostrar que são inteligentes e que são sábios. Alguns divorciam,
casam de novo, divorciam, casam de novo e depois descobrem que se tivessem permanecido no primeiro casamento não teria feito diferença, porque o problema quando se casa e descasa, estão apenas trocando de problemas que não dão conta de resolver. Porque se fosse inteligente, resolveriam os problemas e não trocariam de casamento. Porque o casamento é indissolúvel perante Deus e perante uma sociedade que é uma sociedade inteligente e não uma sociedade que aprendeu a viver com descartável. Porque seres humanos não são descartáveis. Relacionamentos interpessoais são relacionamentos sérios. E a comunicação que se estabelece entre vocês vai dizer que vocês realmente serão felizes. Os meus votos, minha oração, a minha prece é que vocês possam se comunicar bastante, olhando um para o outro, falando um ao coração do outro, gesticulando um para o outro. E se você perguntar para os pais dele, vão dizer que a mãe dele já sabe quando o pai quer alguma coisa só pelo jeito do pai resmungar. Normalmente os homens resmungam e as mulheres já sabem o que eles querem, né? Mas também os homens sabem o que as mulheres querem quando elas começam a andar muito de um lado para o outro. Só a forma de pisar, aquele batido do salto da sandália no assoalho, a gente já sabe o que a esposa está querendo, né? E muitas vezes a minha, quando bate muito forte, ela está querendo talão de cheque, e aí eu já não pego mais talão de cheque para não ter mais que dar talão de cheque. Mas esta comunicação que se estabelece também no diálogo. É certo que um dia vocês terão filhos. Saibam comunicar com os filhos e saibam que não podem tirar a autoridade um do outro na presença dos filhos. Nunca ouçam o que os amigos vão dizer em relação ao casamento de vocês. Ouçam o que vocês precisam ouvir um do outro. Vai vir os amigos dele e vai dizer para ele, olha, isso não é coisa salutar. Vão vir as suas amigas e dizer, você não ouve. Ouça o que ele tem para dizer. Havendo dúvida, ore, peça orientação e o Pai, de toda luz, de todo conhecimento, há de orientá-los, porque Deus quer que vocês sejam felizes. E vocês vieram aqui buscar a bênção de Deus, porque creem que Deus vai estar nesse projeto com vocês. Quando nós celebramos um casamento, nós estamos chamando Deus para estar no casamento. Que Evaldo respeite a presença de Deus no casamento. Que Nadine respeite a presença de Deus no casamento. E que antes de fazer alguma coisa que vai desagradar o coração de Deus, pensa se vale a pena desagradar o bom Deus que os tem preservado com vida. Pensa se vale a pena desacreditar a pessoa de Deus que os tem abençoado com vida, com saúde, com sabedoria. Antes de afetar um ao outro, de brigar um com o outro, pense se isso vai agradar mesmo ao Deus que está em cada um de vocês. A minha prece, então, é: comuniquem bastante, em todas as linguagens possíveis. Comuniquem bastante, em toda a intensidade que vocês conseguirem. E serão felizes, assim como Isaac e Rebeca. Rebeca fez Isaac esquecer do choro, do lamento, e Isaac fez Rebeca esquecer da casa dos seus pais, da solidão de estar numa terra distante. Ela se sentiu uma mulher realizada e feliz. Que vocês possam ser felizes na terra dos viventes. Que Deus vos abençoe. Amém? Trouxestes algum penhor para poder selar este enlace? Trouxeram? Que bom. Então vamos aguardar os penhores.
casal apresentou um par de alianças, um anel em que certamente buscaram o metal precioso e levaram ao perito. E o ourives, ao trabalhar o ouro, o depurou. Passou este metal pelo fogo. E no cadim, o ouro foi experimentado, todas as impurezas foram retiradas. A minha oração é que este casal não precise passar pelo fogo para ser purificado, mas que eles possam passar pela cruz do Senhor Jesus Cristo e que no sangue do Senhor Jesus Cristo eles possam ser purificados e ter então uma vida purificada para um casamento purificado. O ourives, ao trabalhar o metal, o trabalhou com tamanha técnica que não é possível descobrir o início ou o fim. A gente pode olhar e até mesmo tomar uma lupa que não vamos conseguir saber onde começa e onde termina. Evaldo, o casamento não é um contrato entre duas pessoas que pode amanhã, na vontade mútua, ser desfeito. O casamento não é um pacto que se faz entre seres humanos, mas é uma aliança, onde aquele que resolve estabelecer o casamento entende que ele tem um início, mas não terá um fim. E se alguém revolver, não conseguirá chegar nem mesmo no início, porque entenderá que os dois, como numa espécie de alma gêmea, estavam destinados um ao outro ainda antes da fundação do mundo. Queridos, que vocês possam estabelecer a aliança um com o outro. Que nesta aliança, o compromisso da Nadine seja não ser egoísta, não ser individualista, não ser rabugenta, não ser momada e não ser iracunda, não ser aquela pessoa que se torna insuportável com o tempo. Porque se ela fizer o compromisso de não ser invejosa, ciumenta e iracunda, ela será uma pessoa participativa, companheira, ela será uma pessoa dócil, ela será uma pessoa doadora, ela será uma pessoa sorridente, ela será uma pessoa que saberá compartilhar sem dividir. Ela saberá compartilhar somando. Assim, na aliança, o Evaldo faz o compromisso de não ser o todo-poderoso, o machão, o machista, mas de ser o companheiro gentil, amável, prestativo. Faz o compromisso de não ser egoísta. Isso é meu. Ninguém mexe no que é meu. Nem quando eu estava na casa do meu pai, da minha mãe, ninguém mexia no que é meu. Olha, ele faz o compromisso de dizer o que é meu é seu. E aí a Nadine vai chegar e vai pegar a carteira e vai mexer. Aí ele vai dizer, você está pegando aí, meu amor? Eu estou olhando a nossa carteira, meu bem. Ele vai dizer, olhe mesmo, dê uma olhada aí, me ajude. E aí terá um planejamento, uma administração. E aí ele vai entrar e vai mexer lá nas gavetas. E ela pergunta, você está mexendo nessa gaveta? Não, estou olhando aqui como é que estão as nossas joias, como é que estão aqui as nossas roupas. Aí ela vai dizer, olhe mesmo,
Veja como estão e veja que a gente está precisando adquirir mais algumas coisas, né? Então, se houver esta participação inteligente, onde ninguém considera exclusivamente seu nada do que possui, mas considera-se um ao outro como sendo possuidor de todas as coisas, dividindo, repartindo, mas não dividindo para ser exclusivo, mas para compartilhar, então serão felizes. Você pode tomar essa aliança, eu acho que é a menor. Agora fique de frente para a Nadine. Como eu não tive a oportunidade de conversar com o Evaldo antes, eu vou dar o microfone para ele fazer uma declaração de amor. O que é que vocês acham? Vocês gostaram? Bem, vamos lá, né? Vamos arriscar alguma coisa nova nesse momento. Bem, ele está muito nervoso e não vai conseguir falar. Mas a gente passa o microfone para a Nadine e ela fala primeiro. E depois que a Nadine falar, certamente ele vai tomar fôlego e vai conseguir falar. Respire, Nadine, bem forte. Assim, respire. Isso, agora isso, beleza. Eu queria dizer que esse ano foi um ano muito especial para mim, porque eu te conheci. Conheci a sua família, que é maravilhosa. Seus pais, que nos deram todo o apoio. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, sabe? Assim, todo mundo deve ter reparado, assim, eu estou radiante mesmo, porque realmente está um momento muito feliz. E eu prometo te fazer muito feliz. No que eu puder, eu vou te fazer feliz. Prometo ser fiel, prometo cuidar de você. Às vezes eu sei que eu sou às vezes um pouco geniosa, mas você pode ter certeza que o amor que eu sinto por você é maior do que essas coisas. Então, eu quero que você receba a aliança e que você fale alguma coisa também, tá? Nadine, a gente se conhece há pouco tempo, acho que todo mundo sabe isso. Mas você sabe que você foi especial para mim, foi diferente de todas as pessoas que passaram em minha vida. E que o que a gente tem, o que a gente sente pelo outro, acho que só a gente mesmo sabe mesmo o que a gente sente pelo outro, apesar das pessoas talvez não acreditarem ou acharem que é muito cedo para isso, a gente sabe o que é que a gente quer na nossa vida. Então, eu quero que você saiba que eu amo muito você e que vai dar tudo certo. Pode aplaudir, gente. Bem, quando o casamento é ao vivo e quando eles convidam um pastor igual eu, né, não sabe nunca o que vai acontecer, porque não tem script, né? E a gente pode improvisar. Aí o noivo, depois do casamento, ele vai decidir se ele paga ou não o pastor. Vamos lá, garoto. Agora, pode pegar a mão dela e vamos, repita comigo. Nadine, com esta aliança, eu a recebo como minha legítima esposa. Prometo amá-la, honrá-la e fazer-lhe feliz todos os dias, enquanto Deus conservarmos ambos com vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você pode fazer sozinha, né? Você já sabe? Eu não sei, não. Evaldo, com esta aliança, eu o recebo como meu esposo. Prometo amá-lo, honrá-lo e fazer-lhe feliz todos os dias, enquanto Deus conservar-nos ambos com vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido o casal a se ajoelhar e convido os presentes a se postar de pé. Vou pedir aos esposos que estão próximos das esposas para segurar a mão da esposa, né?
que todos os casais que estão presentes aqui, nesta oportunidade, possam renovar os seus votos e possam entender que se vocês investirem no casamento, na comunicação, vocês poderão ter um casamento muito melhor amanhã do que o que foi ontem e pode até ser melhor do que o dia que vocês casaram, certo? Neste momento eu estarei impetrando a bênção sobre a vida deste casal e sobre a vida de todos os casais. Deus de paz, Deus de luz, Deus de conhecimento, neste momento eu abençoo com a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo e o amor do Pai, este jovem Evaldo, para que ele seja feliz no casamento. Eu abençoo com a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo e o amor do Deus Pai, esta jovem Nadina, para que ela possa ser feliz no casamento e neste matrimônio ela possa realmente dedicar à luz de Deus. Que a bênção da Trindade Excelsa e Augusta seja sobre todos os casais aqui presentes e que possa o Deus de todo conhecimento e entendimento renovar-lhes a alegria de serem casados e que possa restabelecer na vida de vocês, todos os casais presentes, a alegria do casamento. E sobre a vida de todos os presentes, eu impetro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Bem, você pode pegar a mão dela, olhar dentro dos olhos dela e pode dizer para ela o que você queria dizer aquela hora e não disse, né? Eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Dá para repetir? Eu te amo. Aí. Fala tudo de novo? Queridos, veja só, isto eles ensaiaram, o beijo. Vai ficar melhor do que o beijo de Hollywood. Preste atenção. O fotógrafo pediu para repetir que não deu para acertar aqui. Repete aí, por favor. Direitinho, agora que ele quer fotografar.